Olá! Hoje vamos conhecer a história de um dos grandes nomes da arquitetura e da restauração na Itália, Camillo Boito. Nascido em 30 de outubro de 1836, em Roma, Camillo Boito foi uma figura multifacetada: arquiteto, teórico da restauração, professor e escritor. Ele se destacou no cenário italiano do século XIX por suas ideias inovadoras sobre a conservação do patrimônio histórico e pela forma como combinava o passado com a modernidade. Ele viveu em um período de intensas transformações na Itália, com o movimento de unificação do país, o que influenciou diretamente seu pensamento e seus projetos arquitetônicos. Sua preocupação com a identidade cultural italiana o levou a desenvolver teorias sobre a melhor forma de preservar os edifícios históricos, sem que perdesse seu valor autêntico ao longo do tempo. Boito passou parte da juventude em Pádua, cidade onde ele cresceu e teve suas primeiras influências arquitetônicas. Ele estudou na Accademia di Belle Arti de Veneza, onde teve contato com os princípios do Renascimento italiano e do neoclassicismo, dois estilos que influenciariam suas obras e seu pensamento sobre a arquitetura. Porém, Boito não era um simples seguidor do passado. Desde cedo, ele questionava as técnicas tradicionais e buscava um meio-termo entre a preservação dos edifícios históricos e a necessidade de modernização. Ele acreditava que o restauro não deveria apagar os traços do tempo, mas sim encontrar uma forma de harmonizar passado e presente. Além disso, suas viagens pela Europa foram fundamentais para o seu aprendizado. Durante seus estudos e carreira, ele teve contato com a obra do francês Eugène Viollet-le-Duc, um dos maiores restauradores do século XIX. No entanto, Boito discordava de muitas ideias de Viollet-le-Duc, especialmente do conceito de restauração holística, que consistia em reconstruir edifícios históricos de maneira idealizada. Bom, para Boito, a restauração deveria ser mais cuidadosa e respeitosa com a história do edifício. Ao longo da sua carreira, Camillo Boito projetou diversos edifícios, sempre com uma preocupação estética e funcional. Entre suas obras mais conhecidas, podemos destacar o Instituto de Surdos de Milão, concluído em 1880, que combinava funcionalidade com uma forte influência da arquitetura renascentista. Esse projeto é um exemplo de como Boito mesclava tradição e inovação. E também a Galeria de Arte Moderna de Milão, onde ele realizou intervenções importantes, garantindo que a estrutura original fosse preservada enquanto o edifício recebia adaptações para novas funções. Além disso, ele participou da restauração de diversos monumentos históricos, aplicando suas teorias sobre preservação arquitetônica. Camillo Boito ficou conhecido principalmente por sua atuação na teoria de restauração arquitetônica. Ele foi um dos primeiros arquitetos a estabelecer um conjunto de diretrizes para a conservação de edifícios históricos, o que influenciou diretamente o restauro moderno. Em 1883, Boito escreveu um artigo fundamental intitulado Os Restauradores, no qual criticava a maneira como muitos arquitetos restauravam edifícios antigos de forma exagerada, chegando até a descaracterizá-los. Ele propôs um novo método que incluía a diferenciação entre partes originais e partes restauradas, para que futuras gerações pudessem identificar o que era realmente histórico. A conservação dos materiais originais sempre que possível, evitando a substituição desnecessárias. E a documentação detalhada do processo de restauração, criando registros que permitissem entender todas as modificações feitas em um edifício ao longo do tempo. Bom, essa abordagem influenciou diretamente os conceitos de restauração do século XX, sendo incorporada a tratos internacionais sobre preservação do patrimônio histórico. Além de arquiteto e restaurador, Boito também foi um grande professor. Ele lecionou por muitos anos na Accademia di Brera, em Milão, onde influenciou diversos estudantes e futuros arquitetos. Suas aulas enfatizavam a importância da pesquisa, do desenho técnico e do respeito pelo patrimônio cultural. Mas Boito também se destacou em outra área, a literatura. Ele escreveu romances e contos, sendo o mais famoso Censo, publicado em 1883.
A obra, que abordava temas como traição e decadência moral, foi tão impactante que, nos anos depois, inspirou o renomado cineasta Lucio Visconti a criar o filme Senso, de 1954, um dos clássicos do cinema italiano. Seus escritos, assim como a sua arquitetura, refletia a dualidade entre passado e modernidade, tradição e inovação. Camilo Boito faleceu em 28 de junho de 1914, deixando um legado imenso para a arquitetura e restauração. Seu trabalho influenciou diretamente o restauro crítico, um método que ainda é referência mundial. Hoje, seus ensinamentos continuam vivos em universidades, institutos de patrimônio e projetos de preservação ao redor do mundo. Arquitetos e restauradores seguem suas diretrizes para garantir que edifícios históricos sejam preservados sem perder sua verdadeira autenticidade. Bom, e para encerrar, uma das suas frases mais marcantes. O verdadeiro respeito pelo passado não está em copiá-lo cegamente, mas em preservá-lo com inteligência e consciência. Essa foi a história de Camilo Boito, um arquiteto, restaurador e escritor que deixou sua marca na história da arquitetura. Espero que tenham gostado e até a próxima. Camilo Boito nos dias de hoje. Ele caminha pela cidade, um espectador do tempo. O peso dos séculos parece se dissolver na moderna paisagem urbana. São Paulo, com seu caos contemporâneo, revela-se como um grande laboratório, onde o passado e o presente dialogam de forma constante. Camilo observa, curioso, a forma como a história se misturam com a inovação. Ele observa o espaço, as fachadas antigas que resistiram ao tempo, agora envoltas por vida e concreto. O que teria Boito a dizer sobre as intervenções modernas? Não é uma restauração pura, mas um jogo de contraste onde o antigo encontra o novo de maneira quase desconcertante. Seu olhar atento busca a essência do que foi preservado, mas também questiona se o diálogo entre as épocas foi bem feito. Boito sempre acreditou na ideia de que restaurar não significa apagar o tempo, mas sim permitir que ele converse com o presente. Suas mãos, ainda com o toque do século XIX, encostam no ferro da estrutura, como se quisesse descobrir o que resta da sua alma original. Ele se pergunta: esta intervenção moderna está em harmonia com o legado que me preocupei tanto em preservar? É como se o passado e o presente estivessem constantemente em diálogo. Restaurar não é apenas embelezar, é trazer à tona a memória do edifício, ele pensava. As palavras de Boito encontram na mente dele enquanto ele observa uma estação. O contraste entre os materiais modernos e as formas antigas parece gritar em seu cérebro. Ele se pergunta se Leduc teria aceitado as intervenções dos dias de hoje, ou seria ele um conservador irredutível que teria se opor a qualquer modificação do patrimônio histórico. Boito, em sua época, se opôs à restauração estilística, aquilo que ele via com a tentativa de reviver o passado de forma artificial. Mas hoje ele se pergunta: minha própria visão de restauro sobreviveria à pressão do mundo contemporâneo? Será que teria espaço para essa nova camada, essas novas interpretações? Os tempos mudaram, e com eles a arquitetura. Camilo observa com fascínio, mas também com uma certa perplexidade, a transformação de um espaço que antes era puramente funcional em algo sofisticado e tecnológico. Será que a alma do lugar ainda vive aqui? Ele se pergunta. O digital tomou a cidade, mas será que a memória do passado ainda tem um papel a desempenhar nesse novo ritmo frenético? Em seus dias, Boito viu a industrialização modificar o ritmo das cidades, mas agora ele presencia a revolução digital.
a transição para o virtual. As ruas e edifícios estão em constante transformação, mas o que permanece é a busca por identidade. A arquitetura, em seu fundo, continua sendo um reflexo da nossa história, de nossas emoções e do nosso tempo. Boito olha para o horizonte e algo em seu olhar revela um entendimento mais profundo. Ele compreende agora: o restauro não é um conceito fixo, é um campo em constante evolução. E a sua teoria, suas ideias não desapareceram, mas se transformaram. Ele não parece mais aprovar ou reprovar, porque o seu legado está em cada decisão tomada pelos arquitetos de hoje. Ele desaparece lentamente, mas a sua presença permanece na arquitetura que o cerca, nas pedras, no concreto, no vidro. Boito pode não estar mais aqui, mas a sua visão de restauro, seu amor pela arquitetura como um elo entre o passado e o futuro ainda ressoam em cada esquina, em cada construção e em cada cidade.